Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Oi, estamos chegando, nosso consultório de família no ar. Que delícia ter você aqui com a gente, que bom poder estarmos juntos agora para fazermos acontecer algo mais. Eu sempre, ao começo de cada programa, ou mesmo quando estou produzindo, pensando, sonhando com o objetivo de um programa, o meu objetivo principal é que você, ao terminar o programa, tenha aprendido mais, tenha tomado novas decisões para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem dos seus filhos, de todos com quem você se cerca, com todas as pessoas que têm contato com você, mas sobretudo que todas as decisões sejam para o seu bem-estar, para você encontrar-se com dignidade, com boa vontade, com esperança. Como tem gente doente da desesperança, como tem gente desistindo de si mesmo, como tem gente desistindo de ser feliz, de buscar algo novo, de recomeçar, tem gente prostrada, tem gente adoecida de tanto não acreditar mais que as coisas podem ser diferentes. Então, o nosso programa, tudo que nós fazemos aqui na Novo Tempo, de modo geral, é para levar você a ter novas esperanças, a ter uma vida que possa ser pautada não pelas coisas que acontecem agora, mas muito mais que isto, pela superação do agora e pela esperança de que no amanhã as coisas podem ser diferentes. Se tem um lugar onde as coisas acontecem e precisa ser renovado a cada dia, um compromisso de acreditar no relacionamento. E não sei se você conhece ou se você mesmo vive uma experiência como a que eu vou citar agora, mas se for para você ou para alguém que você conheça, que seja bom, na verdade, para todos nós. Ciúmes. Tem gente muito ciumenta, tem gente que pega o outro para si, tem um sentimento de posse, você é meu e ninguém tasca, ninguém olha, ninguém se aproxima, ninguém ri, ninguém brinca, você é só meu. E aí põe dentro de um quadrado, de uma caixa fechada, blindada, e você rouba do outro até a própria identidade. Você é ciumento? Você é ciumenta? O que você anda fazendo para fazer o outro ser prisioneiro dos seus sentimentos, dos ciúmes? Tema bom esse, né? Toca na vida de muita gente. Participa com a gente agora, participa com a gente na nossa página ali no Face, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. E os nossos convidados de hoje, o primeiro dele vou apresentar, já esteve aqui com a gente uma vez só no consultório de família. Ele é mais frequente lá no Sem Tabus. Inclusive fica a dica para você, Sem Tabus toda semana, às quartas-feiras, às 11 da noite. Antes nós fazíamos à meia-noite, agora às 23 horas na quarta-feira, inédito para você. Mas também continuamos na quinta meia-noite, uma horinha mais cedo para quem quer ficar mais cedo e acontecer com a gente no Sem Tabus. Pastor Nelson Júnior, bem-vindo! Obrigado, estamos aí de novo, né? É um prazer estar aqui agora falando para toda a família, né? No consultório da família. Vai ser um tempo precioso. Ciúmes é um tema que toca você em alguma questão, em algo pessoal? É, sim, né? Vamos trazer uma novidade hoje. Vamos trazer uma novidade hoje, exclusivo para o consultório da família, exclusivamente aqui para você, né? Eu vou contar segredos aqui que ninguém sabe. Que ótimo! O pastor Nelson, ele é o homem que está à frente, é o líder do ministério Eu Escolhi Esperar. Tem seminários que ele ministra para jovens, para famílias, para casais em todo o Brasil. São milhões de pessoas que já tiveram acesso a esse projeto Eu Escolhi Esperar. Visita lá, escolhiesperar.com.br. E temos a nossa psicóloga aqui hoje, já esteve com a gente várias vezes, Maria de Lourdes, bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada por mais esse convite. É bom estar aqui no consultório de família. Que ótimo! Ciúmes, então tá, vou começar a querer saber tecnicamente o que é exatamente o ciúmes. Passa ali pela possessão?
Só passa, né? Não tem como. É o possuir o outro por inteiro. O ciúmes, ele tem uma raiz lá na infância, mas ele chega até a fase adulta nessa forma, né, de possessividade, e ele também pode chegar na forma de obsessão, onde ele aprisiona o outro, como você mesmo começou a descrever, né? Essa posse, né? Isso está na ordem da obsessão. Uau! Né? É meu e ninguém pode nem ao menos olhar, e eu controlo, eu, né, vigio, e a pessoa se torna prisioneiro. Às vezes me dá a impressão de que o ciumento, ele não se dá conta de que é tão ciumento e possessivo, dominador, enfim, essas coisas negativas todas aí. E no outro momento, se ele não se dá conta, como é que ele vai livrar-se disso? Como é que ele vai perceber que o outro é sofredor? Mas vou fazer a pergunta assim: se ele não se dá conta, ele não sofre, mas também há o caso de ciumentos, percebendo que são ciumentos, sofrerem com isso e não conseguirem livrar-se desse peso? Não se consegue livrar disso sem um trabalho terapêutico. Ele não percebe que ele é ciumento até que ele percebe o outro sofrendo por causa dele. Ele começa a perceber quando o outro quer se separar dele, não aguenta mais viver com ele. E aí, então, ele começa a perceber uma realidade, mas ele não sabe por quê. Para ele está só cuidando daquilo que é dele. Entendi. E onde, Nelson, você entra contando sobre ciúmes nessa história? O que você diz a respeito de ciúmes? Então, para quem está assistindo, né, logo quando a Darleide me convidou para falar no programa sobre ciúmes, sempre volto aos programas como conselheiro. Né, e eu falei para ela, olha, mas hoje, no programa de hoje, eu vou trazer, então, um furo de reportagem. Eu vou trazer um segredo da minha vida. Né? Eu, pensando sobre o tema do programa, decidi compartilhar minha própria experiência. Né? Para quem não conhece a minha história, eu me guardei e me relacionei com a única mulher de toda a minha vida. Mas no período que eu a conheci e no tempo do namoro, entre a conhecer, começarmos a namorar e o casamento, eu sofri muito com ciúme. Eu fui muito ciumento. Né? E sofremos muito, eu e ela. Eu acho que o ciumento sofre, mas me parece assim que a pessoa que está do outro lado, a vítima sofre dobrado. Sofre dobrado porque vê o sofrimento seu, como, né, que é uma coisa que ela não sabe o que fazer. Né? E ela sofre também, né? Ela sofre dobrado, porque ela sofre porque ama você e não consegue te ajudar. E também sofre porque ela acaba sofrendo as consequências, sendo a pessoa direta que sofre justamente na questão, né, como a doutora falou, da possessividade. Né? E agora, uma coisa interessante na minha história foi impressionante. Né? Eu fui ciumento no período do namoro, 2 anos. Mas logo quando nós nos casamos, não vou dizer que foi imediato, mas assim, nós nos casamos, parece que esse negócio de posse, assim, meio que se aquietou e agora, tipo assim, não sei se inconscientemente para mim, agora é minha, não tem jeito. E aí eu descansei, relaxei. Né? Mas justamente atendendo pessoas também, tentando ajudar outras pessoas como pastor, e atendendo pessoas com ciúme, eu sempre tentei também identificar onde que entrava a minha história, né? Por que eu era ciumento, né? E uma das coisas também, além da possessividade, como a doutora falou, eu não sei se a senhora pode me ajudar. Às vezes eu também via também por causa assim, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, né? Eu me achava um rapaz feio, eu me achava um rapaz desengonçado, e eu sempre tinha assim, por me achar inferior, e a Ângela era uma moça muito bonita, os rapazes, ela chamava atenção porque era bonita, não porque eu tinha ciúme, achava que todo mundo olhava, mas realmente ela era bonita, e isso gerava em mim assim aquela sensação
de que eu iria perdê-la. E aquela falsa sensação de que se eu a vigiasse, né, se eu não deixasse espaço, né, nenhum rapaz chegaria, ela não se interessaria por nenhum outro, porque no fundo eu também não acreditava, né, muito em mim. A verdade era essa. Foi um período muito difícil para mim e para ela, né? Você acredita que o fato de você desvalorizar-se, ter uma baixa autoestima, se achava feio, desengonçado, etc., etc., promovia esse medo? Colaborou para essa possessividade. Tinha toda a situação da possessividade, quando a doutora ia explanando aí, eu já fui me reportando a esse período da minha vida, né? Que foi o único assim, que eu vivi assim, de uma... E foi um período muito difícil, porque assim... o ciúme era isso, eu vigiava, né? Eu também pensava assim, se eu a via, às vezes ela estava olhando para um lugar, eu já pensava, por causa do ciúme, já pensava que ela poderia estar olhando para um outro rapaz, né? Então, assim, eu fui podando a forma dela se vestir, a forma dela se comportar, a forma dela brincar, entendeu? Tudo eu colocava malícia, tudo eu achava... E foi um período muito difícil para nós dois, né? Muito difícil. Eu não sei como essa moça ainda aceitou casar com você, viu? Porque você deve ter perturbado muito a pobrecinha. Eu assim, também... agora eu sei que assim, eu não precisava ter todo aquele temor, né? Porque justamente se ela ficou comigo assim, era porque, modéstia à parte, eu sabia, né, conquistá-la. Eu não precisava ter sentido tudo aquilo, ter vivido tudo aquilo, porque todo o medo que eu tinha não... caia por terra pelo fato dela ter escolhido ficar comigo. Eu não conseguia enxergar isso, entendeu? Que ela não precisava, ela não olhava para ninguém, ela não se interessava por ninguém, não tinha nenhum outro rapaz, e ela também não me dava motivos para eu ter essa desconfiança dela, ela não me dava. É interessante a sua história porque não reporta a um ciúmes doentio, reporta a um ciúmes inseguro. Mas em alguns momentos, doutor, eu achava que era meio doentio. Sinceramente, assim, porque eu policiava em todo o tempo, sabe? Era um negócio... Hoje, fora do contexto, eu fico olhando e falo, meu Deus, como que eu pude chegar naquele ponto? Porque, doutor, eu vigiava, mas eu vigiava assim também ao ponto de, às vezes, eu ligava para ela, o telefone estava ocupado, às vezes eu pensava que ela poderia estar falando com outro menino. Olha que coisa maluca. Esse é o ciúmes. Não é? Um negócio assim meio maluco. O ciúmes, ele tem disso, né? Mas por que passou... Por isso que eu digo que não era patológico. Por que passou quando você se casa? Por que a confiança, assim, por causa de um papel, a confiança dobrou? Não, é porque você já tinha conquistado. Agora é minha. Então, ele passa, né, a ter a confiança de que, né, ela não vai mais fazer mais nada, porque ela é minha. Porque você tinha a impressão que não pertencia a ela e ela não pertencia a você. Isso. Então, e o medo de perdê-la, né? Medo de perdê-la. E porque eu me achava que eu era feio demais para ela, que eu era complicado demais para ela e que a qualquer momento ela poderia encontrar um rapaz muito mais interessante do que eu. E era a hora que eu sabia que eu ia perdê-la, né? Isso tudo na minha cabeça, era o que passava. Nós éramos muito novos também, então assim não tinha muita orientação de outros, né? E assim, os meninos da igreja que eu era, eles eram muito namoradores, muitos conquistadores, então assim foi um momento muito difícil para nós dois. Eu vi que ela sofreu demais, né? Sabe que outro dia eu recebi uma ligação de um senhor e ele me ligou de um orelhão, porque ai de a esposa de longe sonhar que ele estava pedindo ajuda para o caso deles, ou ela iria pensar 1001 coisa. E ele tinha mais de 2 décadas de casamento, ou seja, uma história já consolidada, mas de uma mulher absurdamente ciumenta que ao chegar na igreja ou em qualquer outro ambiente, ela o vigiava o tempo inteiro. Se alguém sorrisse, está sorrindo para você, você está dando bola para ela, cenas horríveis. O que acontece? Com o tempo ele foi abandonando a frequência à igreja, ela também, se afastando das pessoas, e eles agora estão dentro de casa mais ou menos isolados do mundo, porque é a única maneira que ele encontrou de ter um pouco de paz. Ainda tem que lidar com o tema saindo para o trabalho, mas aí ela resolveu trabalhar com ele. Então, é um homem que dizia assim, muito desesperado, dizendo assim, meu Deus, o que eu
vou fazer? Eu aguento mais 20 anos? Aí ele trouxe uma questão à tona. Ele disse que provavelmente, pelo que ele está sentindo, pelo que ele ouve, pelo que ele tem aprendido, não foi ainda buscar um diagnóstico, mas ele acha que está entrando em depressão, de tanto que ele se vê invalidado nessa história. Então, eu acho que quando a Maria de Lourdes está trazendo assim, colocando dessa maneira, com cuidado de não chamar um ciúmes aqui ali de patológico, é porque quando é um ciúmes patológico, dura 20 anos, 25 anos, não se resolveria em 2 anos sem terapia, sem nada. Enfim, é alguma coisa assim, não é, Lourdes? Mesmo porque essa história já está, né, beirando a paranoia. Né? E ela jura que ele atrai, ela tem a certeza absoluta que ele está fazendo coisas absurdas, e isso é paranoia. Né? Uma pessoa dessa não sai de uma doença dessa psíquica sem um tratamento de anos de psicoterapia. Porque, na verdade, o que falta valor é aquilo que você falou. Falta valor no próprio eu. Entendeu? Então, o sujeito ciumento, o obsessivo, o paranoico, dessa forma, ele cola no outro, porque o outro é que lhe dá valor. Entendeu? Porque ele não tem valor. Então, a imagem do outro é ele. Então, esse é o melhor de mim. Então, não pode sair de perto de mim. Porque é meu, é o melhor de mim. Como a sua namorada era o melhor de você. Então, você não podia deixá-la de maneira nenhuma, nem abrir espaço para que ela tivesse alguém, entendeu? Ou olhasse para alguém, porque ela era o melhor de você. Ela era a sua grande conquista, ela te colocava bonito, ela te colocava homem, grande, né? O valor dela você trazia para si. Esse é o ponto inicial dos ciúmes obsessivos, dos ciúmes patológicos. O seu não saiu desse início. Porque quando você se casa, você fala, agora é minha. Entendeu? Agora, posso fazer uma pergunta? Como é que a gente consegue identificar que o nível do ciúme sai desse primeiro patamar e passa a ser um ciúme que exige cuidados, por já se trata de ciúme patológico? Assim, tem algumas evidências que pode ajudar a pessoa a pensar assim, o meu caso já não é mais igual o caso do Nelson, aquele inicial que ele está falando agora, né? Mas agora o meu caso, como que pode ajudar a pessoa a discernir que já entrou no nível de patologia? Tem alguns indícios assim claros? Não tem indícios claros, não dá para perceber. Agora, é o contínuo. Se a pessoa não muda absolutamente nada, né? Se ela piora cada vez mais, se ela não sai de perto 1 minuto da pessoa, se esse adoecer, aí já se caracteriza como patológico. Ou seja, eu estou pensando aqui que, por exemplo, a Ângela, a esposa do Nelson, correu um sério risco de entrar num casamento com um cara possessivo, ciumento e que não iria mudar. Que provas ela teria de que ele mudaria? Isso é verdade. Né? Eu acho que foi algo assim extraordinário. Um milagre. Porque se fosse a minha filha dizendo, mamãe, o meu namorado vigia minhas ligações, eu não posso ter amizade. Mas acho que a minha sogra não precisava nem ver, porque, assim, não precisava nem falar, mãe, não precisava nem contar, porque a família via. Gente do céu. Minha sogra via, minha sogra sabia, tentava ajudar, tentava conversar, tentava me provar. Não, meu filho, pelo amor de Deus, a Ângela te ama. Meu filho, para com isso. A irmã dela, né, não precisava nem contar, as pessoas viam, né? A minha mãe via, né? E assim... Tem uma coisa muito, muito sutil aí, entendeu? O outro sabe até onde você vai. Como assim? Desculpa, Sabe, ela sentia que você tinha uma dor, um medo e não uma paranoia, de alguma forma. Porque é estranho demais e é difícil você definir isso em palavras. Mas o paranoico, ele tem um olhar doente, ele tem um gesto doente, e o medroso, o inseguro, não é assim. Entendi. Entendeu? Não tem agressividade no outro, não? Por aí, um é meio pedinte, você, né, o necessitado, então você é mais pedinte do que possessivo. Entendi. Entendeu? Você vai lá, assim, você não quer perdê-la, mas
por ser necessitado dela e não por ela ser aquele objeto seu. O possessivo, ele tem uma palavra doente, ele tem o gesto doente, ele tem o olhar doente, e talvez ela não sentia isso em você. Entendi. Agora, mesmo não entrando num caso de patologia, é sofrido, viu? Muito sofrido. É um inferno, na Uhum. verdade. Sinceramente. E se ela saísse inferno. desse relacionamento, ela estaria certíssima. É verdade, eu também concordo. Eu concordo. Né? Eu concordo. Se ela não tivesse um pouquinho de sabedoria de falar a insegurança dele, talvez ela percebeu esse fiozinho. Ele é inseguro. Olha, quando vocês estão aí falando, eu estou aqui pensando no seguinte: tem ali do outro lado pode ter ali do outro lado umas meninas ou uns meninos num processo de namoro assim, onde há um ciúme presente ali, e pode estar assim, bom, o pastor casou, quando casou melhorou. É uma das coisas que a gente sempre chama atenção aqui no programa. Nós estamos citando de um caso que deu certo, graças a Deus, aleluia. Mas não é regra, o comum. Né? É exceção. Às vezes é exceção, às vezes é exceção. Não é a regra, né? Não era. Eu não sei o que aconteceu com essa criatura, eu não sei o que aconteceu, que oração a Ângela fez, eu não sei o que aconteceu da parte de Deus, mas não é o comum. É verdade. Não é o comum que uma mulher e um homem se relacionem de uma maneira possessiva, adoecida, saudável, que não era. Não, saudável não era. Como eu falei, era que não sofrido era. E algumas coisas infernal, entendeu? Para mim e para ela. Para ela muito mais, né? Porque a pessoa que está de fora sofre muito mais do que a pessoa ciumenta. Então... A pessoa ciumenta, ela não enxerga aquilo como mal para ela. Ela enxerga que aquilo ali, ela está cuidando, que aquilo ali se disfarça o negócio. Não, quem ciúme é cuidado. Eu só estou cuidando do que é meu, né? Vem cheio de disfarces, né? Mas é um inferno. A fala é fantástica, né? Tudo envolve o amor. Tudo em nome do amor. Tapinha de amor mas é um não inferno. dói, né? Tem tudo que envolve o amor para ficar mais bonito. Tapinha de amor não dói. Os ciúmes não, é só porque eu cuido do que é meu. Cuidado com essas falinhas prontas e olha para a tua realidade e vê que quando você entra num casamento e você fica perturbado por uma paranoia, por uma loucura, por um ciúme, sei lá o que das quantas, aí leva esse homem a ligar aqui pra gente, 25 anos de casado, dizer assim, meu Deus, eu tô aqui me acabando, eu tô adoecendo de uma mulher que em tudo ela me vigia, me cerca, me rouba de mim mesmo. Então é uma loucura isso, loucura. Amor pressupõe liberdade, confiança. Não confia? Agora, nós estamos querendo falar aqui de um ciúmes doentio, então estamos falando de gente doente. Para gente doente precisa de tratamento, mas aí normalmente a criatura não quer tratamento. E aí é o outro que tem que ir para tratamento. Ah, boa! Por exemplo, né, esse distinto senhor aí, né, ele está fazendo todo o jogo dela. Ela tem a paranoia e ele está construindo... Ele está ficando paranoico junto. Ele está sendo paranoico junto. Ele vai lá escondido no orelhão de noite, né? Exatamente. Ele está fazendo tudo o que ela quer. Ele é o normal, ele deveria seguir a vida dele em frente e ela ir à loucura e ela ficar enlouquecida realmente por não dar conta de vigiá-lo, mas aí é um problema dela. Ele está fazendo o jogo dela para que ela não sofra, e ele está sofrendo. Ele acha que ele está ajudando ela e, na verdade, ele está aumentando o problema dos dois. Ele diz assim, eu faço isso para preservar meu casamento. Preservar o casamento. E ele se tornou refém. Ele se tornou refém. Agora, a pergunta é, que casamento? Que casamento? Entendeu? Isso é um aprisionamento dentro de uma loucura. A paranoia é um estado avançado de loucura, entendeu? Então, ela tem que se tratar porque ela está adoecida e ele está permitindo, ele está dizendo para ela, você tem razão, eu tenho que ficar dentro de casa. Você tem razão, eu não posso ir à igreja porque eu não posso olhar para as pessoas que eu vou te fazer sofrer. Então, você tem razão, eu não posso fazer nada para nós sermos felizes. Que felicidade, né? Que Meu felicidade. amigo, siga o seu caminho e ela tem que vir naturalmente atrás de você. Deixa ela vigiar, deixa ela controlar. Ela vai ver alguma coisa? Está devendo alguma coisa? Não? Ela vai vigiando, ela vai pegar alguma coisa da sua vida? Não, então deixa ela cansar de vigiar. É que assim, o ciumento vê fantasmas. Sim.
né? E ela diz assim, você riu, eu vi que você riu, eu vi que você parou, baixou o vidro do carro, eu vi que você olhou para a menina. Ela viu coisas, e ela jura que viu coisas, ou ele, vou ampliar um pouco mais, ou ele, olha, que tem de homem ciumento, que tem de mulher ciumenta, assim, não é só homem ou só mulher, né? Então, os dois. Então, vê coisas, vê pessoas, vê atitudes, eu vi. Então, a criatura quer evitar brigas, quer evitar conflitos. Aí, então, se esconde. A forma é assim, você não vai para a igreja comigo para que você não sofra e me veja olhando para o lado, e me veja abrindo o vidro do carro. Então, para você não sofrer, você fica em casa e eu vou para a igreja. Aí ela faz barraco. E como, é isso que aí que eu ia falar. Como lidar, doutora, com a reação, né? Que aí ela reage mal. E aí reage de diversas formas. Exato. Como que uma pessoa leiga, que às vezes não vai na terapia, não tem esse entendimento, mas está ouvindo lá, não sabe agora nesse momento o que fazer. Como fazer com essa reação, né? Que a pessoa, que aí dá um negócio, né? Dá uma treta, dá um boletim de ocorrência, que é um negócio... Dá uma Maria da Penha. Dá uma confusão violenta, né? Olha, eu vou pegar o seu exemplo, né? A sua, né, sábia esposa botou mãe, botou sogra, botou todo mundo aí na história. Entendeu? Para salvar essa coisa do ciúme seu. Ele tem que fazer, todos têm que fazer isso, entendeu? Bota todo mundo na linha, entendeu? Vem cá, olha como nós estamos vivendo. Sogro, sogra, parente próximo, entendeu? Precisamos de uma terapia, precisamos de um psiquiatra. E ela não se atém para isso. Então, me ajudem, porque a coisa aqui está feia. Precisa ter um pedido de socorro de alguma maneira. Não tem terapia, entendeu? Não tem ajuda, fala com o pai, fala com a mãe, pede ajuda da família. Porque a tendência é até ir para agressão física, né? Nessas reações, né? Você não vai para a igreja, porque... Né? A tendência é piorar, né? E esse doente precisa ser confrontado, entendeu? Quando você... Né, é muito interessante, porque o obsessivo, ele nunca pega, né, o ciumento, ele nunca pega uma pessoa mais forte que ele. Ele sempre passa a ser o dominador da situação. Exatamente. Entendeu? Então, ele encolhe a pessoa pela falta do valor, entendeu? Do outro. Ele escolhe a dedo a quem amar ou a quem possuir. Em amor, essa é a palavra. Entendeu? Então, ele escolhe. É claro que o primeiro ciúminho que teve, falou assim, até logo, menino. Sabe? No primeiro. Primeira crisezinha. Na primeira crisezinha. Eu tive um caso interessante. Nossa. Vamos para o intervalo e na volta para dar tempo de você contar tudo? Então a gente volta. Estamos aqui conversando hoje com a Maria de Lourdes, que é psicóloga, o pastor Nelson Júnior, e nós voltamos aqui com você. Tem algum caso de ciúmes aí, está acontecendo, está sofrendo? Preste atenção, você pode estar doente, você pode estar enlouquecendo. Ou já pode estar louco e enlouquecendo o outro, né? Presta atenção, mas tem jeito para você. Vamos para o intervalo, já voltamos rapidinho aqui no seu consultório de família. Até já! Tão bom estar aqui com você no consultório de hoje. Como de sempre, eu quero abraçar você carinhosamente, você que está chegando agora, para você que marca a hora, o dia, reúne a família para assistir o consultório, para você que é parceiro aqui da gente. Olha, você pode pedir a revista Família Feliz lá no nosso site, novotempo.com/consultório, e nós vamos mandar para você a revista Família Feliz de presente pelo correio, para você aprender mais sobre como ser feliz em família, tudo bem? Quer contar alguma coisa, abrir o seu coração, contar uma história, pode fazer também mandando e-mail para a gente, consultório@novotempo.com, consultório@novotempo.com. Temos programas incríveis lá no nosso site, se perdeu algum, vai lá, compartilha, convida os seus amigos e diz para outras pessoas o que nós temos dito aqui. É possível ser feliz, é preciso cuidar dos relacionamentos, é preciso cuidar da saúde mental, física, espiritual, é preciso ser feliz, mas você tem que decidir, você tem que querer.
ter. E o nosso tema de hoje é sobre ciúmes. E aí tem do outro lado gente que é ciumenta e tem gente aí do outro lado que é vítima de um ciumento. Um que é possessivo e o outro que se permite ser possuído. O que faz acontecer para que você então saia desse laço? E quando a criatura, Maria de Lourdes, aqui eu já disse para vocês que a nossa conversa é com Maria de Lourdes, que é psicóloga, e o pastor Nelson Júnior, que é conselheiro, que é líder do ministério Eu Escolhi Esperar, contando inclusive um pouquinho da sua história de quando ele foi ciumento no seu período de namoro. Já falei no Sem Tabus, vou repetir hoje, que eu quero trazer a Ângela aqui no programa para saber a versão dela, para saber como ela sobreviveu a isto. Também vou reforçar, cuidado você que está num relacionamento com um ciumento ou, sei lá, namorando ou tá noivo, cuidado com isso. Lembre-se da fala da Maria de Lourdes no bloco anterior. Na primeira crise de ciúmezinho, tá olhando pra quem? Quem é? O que tá pensando, né? Quem tá ligando? Tá ligando pra quem? Quem é essa fulaninha aqui? Essas coisinhas assim, o desrespeito, bateu a porta, cuidado, sinal vermelho, depois não diz que a gente não avisou, tá bom? Maria de Lourdes, a vítima, sendo que o ciumento, o algoz, não quer buscar ajuda, a vítima vai buscar ajuda para saber se colocar nessa situação. É isso que você dizia no bloco anterior. E aí você ia contando para a gente uma história, como exemplo. Há uns domingos atrás, eu participei num congresso de adolescentes e, enquanto eu esperava a minha vez de falar, né, como psicóloga para as meninas e os meninos, eu observei um casalzinho lá longe, assim, e ela levou ele para tomar água, e aí, depois, eles voltando, ele parou para cumprimentar dois amiguinhos que estavam ali, e ela parou aqui, ele foi até ali, e ela ficou... Vem aqui. Você está falando de adolescentes, né? Adolescentes. Vem aqui. Né? E ele, espera. Vem. Fazia, né? Possessivamente, né? E ele, calma. Aí depois ele foi, ela deu uma bronca danada, né, nele. Ele foi até ali com ela, e ela brigando, ele largou ela lá e voltou para os amigos. Entendeu? E ela desapareceu. Como aí chegou a minha vez de falar, tá? Não vi o restante da cena. Mas eu vi a posição dele. A postura dele. A postura dele, nesse caso, foi correta. Foi correta, porque se ele não corta, né, ele ou ela, que são né, as vítimas, se não cortar nos primeiros episódios, entendeu? Vai acontecer o hábito de ficar ali, entendeu? E a pessoa vai dominando, vai controlando, vai ditando as regras. E é crescente, né? E não tem fim. Não tem fim. Você vai correspondendo para tentar ajudar, mas não tem fim. A pessoa pede mais e vai indo mais. E quando ela pensa que vai perder, ela cede um pouquinho. Não, me dá mais uma chance, eu vou melhorar. Não, tá. Aí passa uma semana, 15 dias, que ela dá uma folguinha, ou ele dá uma relaxada, e depois volta a atacar de novo. Entendeu? Porque ele precisa dessa posse. Ele não tem valor próprio. O ciumento, a ciumenta, não tem o seu próprio valor. O que gerou esse sentimento lá na infância, lá no passado? É justamente essa falta de valor. Mas quem roubou dela esse valor? Foram pais, foi educação? Quem não implementou nela esse valor. Ela não tinha e não foi lhe dado? Não foi lhe dado esse valor. E muitas vezes ela vê essa questão dentro do próprio lar. Né? Ou o pai muito ciumento, ou a mãe muito ciumenta, e ela copia esse modelo, né? Achando que, na verdade, é assim que deve ser um relacionamento. Né? Precisa se controlar o outro. Né? Ou então a criança ela se identifica com o seu par, né? O menino com o pai, a menina com a mãe. Se essa mãe, né, vamos citar um caso de uma menina ciumenta, se essa mãe não valoriza, não dá valor para essa criança, ela fica perdida no mundo. Então ela começa a ter representações para chamar a atenção da mãe. Então ela começa a ter posse da mãe, para que a mãe possa olhar para ela e valorizá-la. E a mãe não faz isso, ela começa a fazer birra, ela começa a chorar, ela começa a colar na mãe para receber esse valor.
e a mãe não dá esse valor, então vai desenvolvendo bom, realmente eu não tenho valor, porque ela não me dá. Né? A criança planta por todos os meios, sabe aquela criança que fica, mãe, entendeu? O pai, e chama atenção, e o pai não valoriza, ou a mãe não valoriza, não dá atenção devida a tudo que essa criança faz, os mínimos detalhes, ela vai acabar incutindo em sua mente que ela realmente não tem valor. E aí, ela sem valor, ela vai buscar o valor no outro. E aí ela quer o outro para si. E aí, dominar. Quando ela acha esse outro que se aproxima dela, ela cola. E aí pode ser uma amiguinha de escola, sabe aquela menina que não solta, aquela amiguinha tem que ser dela, não pode ser de mais ninguém. Se entrar outra amiguinha, ela abandona aquela amiguinha, porque só pode ser dela. Isso é o início dos ciúmes, da possessividade. Entendeu? Pastor Nelson, você lida com o tema relacionamento já há alguns anos, o movimento Eu Escolhi Esperar, conhecido nacional e internacionalmente. Você vê e acompanha de perto muito sofrimento na área dos relacionamentos. E justamente por muita carência, eu estou pensando aqui no aspecto da carência, nessa busca no outro daquilo que falta em si, não tem, não quer, enfim. As carências, os medos, e aí as pessoas se envolvem em relacionamentos que destroem a si próprias. É muito sofrimento nessa área entre os jovens, justamente por falta de uma percepção do valor que tem, né? É muito. Essa carência afetiva, que é excessiva no comportamento de muitos jovens hoje, que a gente vê, eu acredito que é muito fruto justamente disso, né? A pessoa, justamente por não ter o valor próprio, ela vai buscar no outro. E aí dá ao outro a tarefa e a missão difícil de fazê-la feliz. Né? E assim, é impressionante como que realmente isso vem de família, isso vem de casa. Né? Como que os relacionamentos como são enfraquecidos, o relacionamento dentro de casa, os lares e as famílias não são saudáveis, e a referência, e a falta da referência para essas pessoas, elas acabam indo buscar nesses relacionamentos amorosos. E aí vai com toda essa bagagem, né, de falta de valor, de falta de referência, e acaba já construindo um relacionamento doente, né? Então, é o que muitas pessoas falam assim, porque meu casamento desgastou, mas às vezes a pessoa já entra desgastada no casamento, o casamento adoeceu, e na verdade as pessoas já entram doentes no casamento, nunca foi saudável, né? Igual a doutora perguntou aqui, gente, ele falando de casamento, salvar o casamento dele, que casamento? Né? Ele acha que teve, mas ele ainda não viveu a experiência do que é viver um casamento saudável, né? E eu estava aqui, por exemplo, me pensando, né, enquanto a doutora estava falando e vocês estavam explanando, eu estava pensando agora na pessoa que fica ali, está ouvindo a gente, fala assim, não, eu não sou doente, né? Porque tem o patológico, né? E às vezes a pessoa pode dar a entender ela a impressão de que existem níveis saudáveis de ciúme. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muitas pessoas falando que um ciúminho na relação não faz mal. Né? E assim, doutor, até que ponto que isso pode se tornar realmente assim, essa filosofia é correta, né? De que se você não sente ciúme é porque você não se importa. O tal do ciúmes saudável, né? Assim, do zelo. Isso, é o ciúmes e o zelo. É um ciúme, toda relação precisa de um ciúmezinho, porque se você não sente... Porque a Ângela, por exemplo, ela nunca sentiu um ciúme de mim. E nem por causa disso eu não posso dizer que ela não é zelosa pela relação. Né? E talvez as pessoas estejam agora até conversando ali, está ouvindo a gente, está ali falando agora assim, amor, e o marido tá vendo? É o seu caso. A pessoa, não é o meu não, que não sei o que,
Já estão discutindo a relação, a gente falando aqui, eles estão discutindo lá, né? Com certeza, é verdade. com certeza. Porque o ciumento, ele jamais admite, né? Ele fala assim, não, eu já fui ciumento um dia, né? Nelson, não, eu melhorei. Nelson, conta essa história, Nelson. Eu melhorei, né? Então, assim... Não, mas você mudou, né, Nelson? Você não é mais ciumento. Não, desde realmente já estamos 17 anos casados. Você foi curado dessa lepra, né? Ela falou que não suportaria, né? Ela falou também essa, falou, Júnior, se você tivesse me conhecido em outra etapa da minha vida, talvez um pouco mais madura, eu não teria suportado e eu não teria me submetido ao que eu me submeti, né? Então tá. Lourdes. Essa é a questão, né? Admitir os ciúmes é terrível, entendeu? Então você fala, não, eu já fui. Ou então você fala assim, não, se acontecesse, né, de você ficar olhando muito, aí eu teria ciúmes, né? Eu teria, mas assim, eu sou ciumento, jamais, né? Porque parece uma coisa doente, mas tem o ciúme saudável, entendeu? Esses ciúmes que falam assim, estou de olho em você, hein? Olha lá, hein? Você é meu, você é minha, né? Não, essa roupa está muito gata, né? Mas olha lá, hein? Vê se ninguém vai me roubar você de mim. Essa brincadeira, entendeu? Faz trazer valor para a relação. Quer dizer, o marido está vendo a mulher está vendo o marido. Mas quando saber a dose, que que é essa parte assim, que é saudável da relação, mas quando que uma pessoa consegue discernir, que às vezes eu estou pensando na pessoa que está assistindo agora e tem um relacionamento e ele fala, tem, mas como que eu sei assim que começa a ser prejudicial, que ele não é saudável? Começa quando, por exemplo, a mulher vestiu uma saia e falou assim, você tem certeza que você vai sair com essa saia na rua? Comigo, não. Comigo, não. Entendeu? Essa roupa está horrível, pode trocar. Entendeu? Ah, não, você está com perfume demais. Entendeu? Está horrível. Já é alguma coisa que está interferindo no outro. Entendeu? Ele já está sendo dominado. Então, ele não pode, ou ela não pode sair daquele jeito, porque o outro já deu a sentença. Não houve diálogo, não houve respeito. Não houve a brincadeira, né? Não houve, não. Amor, você foi com essa saia, mas, puxa vida, dá para você não usar ela mais, né? Curti muito, né? Não gostei. Ficou assim, tantos homens olhando para você, eu fiquei com tantos ciúmes, né? Se puder não usar ela mais, eu vou ficar muito feliz. Quer dizer, é uma negociação. É diferente, né? É uma abordagem diferente. É a abordagem, esse é o ponto, entendeu? Agora, se ele fala, não vai, sabe? Ou então já tem aquela palavra, né? Você está com cara de... Né? Com essa roupa, mulher da rua, mulher da vida, alguma coisa assim, né? Então, você está assim... Você viu, você está dando mole para todo mundo, né? Então, já é os ciúmes dele, que já é um controle em cima da roupa, da fala, né? Você viu como você ficou falando, né? Você viu como você ficou rindo para aquelas pessoas? Essas frases são bem típicas. Vem à tua memória também, né, Nelson? Também, na minha também. E atendendo outros casais, né? Assim, a gente vai realmente... É bem típico. É uma expressão bem típica, né? Só muda de nome e de endereço, mas assim, a fala é a mesma. Porque num consultório, por exemplo, ele podia falar assim, né? Vamos supor um homem ciumento. Eu sou ciumento, né? Porque eu acho a risada dela excessiva, eu acho a roupa dela extremamente provocadora, eu sou ciumento e eu já estou começando a ficar doente com isso. Entendeu? O doente mesmo, possessivo, ele jamais falaria isso. Entendeu? Ele falaria assim, ela ri demais, ela é oferecida demais, entendeu? Ela me põe esses ciúmes, ela tem umas atitudes na rua que ela me deixa desconcertado. É tudo ela, ele não tem nada a ver com isso. Ele não é o problema, ele está lá para salvá-la da perdição que ela está, entendeu? Né? Do lugar, do caminho ruim que ela está andando, entendeu? Então, nada é com ele. O problema é ela que irrita ele, ela que provoca os ciúmes dele, entendeu? Ela é que bota a saia para provocar. Lourdes, você disse anteriormente que
E é fato, né, que onde tem, por exemplo, um dominador, alguém se permite ser dominado, né? Isso é um momento para você aí de casa também pensar quando você deixou de pôr limites, quando você faltou e permitiu que as coisas chegassem onde chegassem. Estou aqui me lembrando daquele homem dos 25 anos de casado pedindo socorro, mas deve ter sido lá no namoro, no noivado, que ele permitiu que ela fosse entrando com tudo e destruindo o valor dele, a autoestima dele. Em outro momento também você falou a respeito de buscar terapia. O indivíduo doente não quer buscar terapia, a vítima vai buscar terapia. Reforça pra gente o que ele vai aprender lá, a se posicionar, a falar, como é que ele vai... O que você diria ali para a vítima de ciúmes agora? A vítima, se ele for sozinho ao consultório, o que não seria bom, né? Ele deveria ir, o casal, mas se ele vai sozinho, ele tem que aprender a valorizar esse ser que não teve valor. Então, ele está usando o seu valor. Então, você começa a reforçar o valor dele. Você é linda, você é inteligente, você não precisa de usar o meu valor. Você não precisa estar colado em mim para você ser um ser humano. Incentivá-lo a caminhar, incentivá-lo a buscar cultura, buscar capacidade, a fazer o que você gosta. Qual é o seu sonho que ficou lá atrás? Ajudá-lo, se ele quiser. Se ele não quiser, se ele ainda estiver extremamente colado em você, você precisa começar a se desprender aos poucos, né? Não atenda todas as ligações, não responda todas as mensagens, entendeu? Não vá falar, olha, se nós sairmos juntos, você vai sofrer, então você fica e eu vou. Não, você não vai sair daqui de jeito nenhum, só em cima do meu cadáver. Então, vai ser em cima do seu cadáver. Entendeu? Precisa de uma dose de coragem, né, Nelson? Tá, entendeu? Por isso é que a família tem que estar junto. Entendeu? Porque é capaz desta pessoa fazer uma tentativa. Ela não tem coragem de se matar, mas ela faz uma tentativa, sabe? Só pra intimidar, se bem que a gente tem visto alguns casos de gente que mata mesmo, né? Que destrói a vida do outro. Sem dúvida. São os casos mais graves. Mas aí você já passou do limite, aí já entrou agressão, aí já está para além, já tem um histórico, já tem BO, como você falou, entendeu? Aí já passou do limite, entendeu? E você vê que esse senhor, né, de 25 anos de casado, ainda está nesse esquema de obsessão e possessão. Ainda não entrou no esquema, né, de agressão e tal. Então, olha, não vai dar para a gente sair junto, entendeu? E começa a atrasar, ele chega todos os dias do trabalho, 6 horas. Né? Começa a chegar às 6h30, onde você está? Eu fui dar uma volta no quarteirão para me criar forças, para entrar dentro de casa e começar a te ouvir. Você me adoece. Entendeu? Eu gostaria de chegar aqui em casa e a gente se amar, a gente sair para jantar, mas não, eu chego em casa para responder todas as suas perguntas. Então, começa a mostrar a realidade. Sabe que um dia uma moça escreveu, não faz muito tempo, já foi agora esse ano, deve ter uns 2, 3 meses, ela escreveu assim, que eles são religiosos, frequentam igreja, leem a Bíblia, estudam a Bíblia, tudo bonitinho. Mas ela diz assim, meu casamento não tem mais condição de continuar, porque mesmo sendo cristãos, meu marido desconfia de tudo, eu não posso ter redes sociais, eu não posso estar no Facebook, eu não posso ter nada, ter ninguém, ter amigos, ter nada nessa vida. Tem que ficar com ele o tempo inteiro. E aí, às vezes, a gente fala assim, olha, tem que orar, tem que pedir a Deus, tem que orar. Mas é um negócio tão doentio que a tua oração não dá conta do outro, né? Da doença do outro, a tua vida. Então, olha, talvez a gente esteja falando de um tema aqui para uma massa de cristãos, de pessoas cristãs que estão do outro lado nos acompanhando. E esses são problemas que a gente vê dentro das igrejas, entre os religiosos, gente que conhece a Bíblia, gente que já cansou de ler Coríntios 13, quando diz que o amor não é ciumento, o amor não se ufana, não se comporta inconvenientemente. Eu não sei que tipo de Bíblia você está lendo, que tipo de fé você exerce, eu não sei. Mas eu sei que existem doenças, e doenças existem
já que existem, para serem tratadas. Então, para de ser cabeça dura, para de ser cabeção e vai buscar ajuda. Continua orando, continua estudando a Bíblia, mas vai dar conta. Se você tivesse um problema cardíaco, você ia aonde? Se você tivesse um problema, sei lá, quebrou uma perna, vai buscar alguém para pôr essa perna no lugar? Tá doente de ciúme, a mente tá doente, a cabeça tá inflamada, vai buscar ajuda. Agora, um casamento de pessoas cristãs se destruindo porque simplesmente, sabe, é assim, vai fazer o quê? Eu não aguento mais e fica por isso mesmo. Está falando de casamento, de compromisso, está falando de vidas, tá certo? Preste atenção. Esse programa de hoje aqui eu quero que seja realmente uma bandeira, um alerta, tem um testemunho, tem uma participação importante de alguém que hoje lida com relacionamentos e já foi vítima desse negócio. Estou livre, graças a Deus, mas olha, não é comum encontrar pessoas que se livraram dos ciúmes assim. Então, você está ouvindo a fala de uma psicóloga chamando a tua atenção. Gente, vamos lá, isso é sério. Se posicione, coloque os limites, admita você que é doente e vai buscar ajuda, tá certo? É a bandeira de hoje aqui no nosso consultório de família, tratando de ciúmes, de possessão, dessa coisa doentia que toma conta da vida de tantas pessoas. Quer fazer alguma pergunta pra gente? Mande o seu e-mail para consultorio@novotempo.com. Também quero discutir com você na nossa página no Facebook, tá certo? Pra gente ir conversando aqui com você. É bom demais, mas é bom quando você traz a sua história, quando você diz o que quer dizer. Faltando um pouco mais de tempo para o nosso programa, mas ainda dá tempo de você trazer pra gente, Nelson, o que você... Quando você lida com jovens e fala de relacionamento, uma das suas plataformas é justamente a sexualidade. E você chama os jovens para a necessidade de não se envolverem sexualmente antes do compromisso do casamento. E justamente por conta do exercício da sexualidade ou do sexo antes de um compromisso formal, também gera muito sofrimento. E aí você tem sexo fora do lugar, ciúmes, doenças, inseguranças, medos e gente doente demais para depois entrar no casamento. Nos seus seminários, o que mais você é motivado a dizer? Sobre a importância da integridade emocional, por exemplo, né? Ou seja, as pessoas entenderem que elas precisam praticar o que diz Provérbios 4:23, que para mim é de uma sabedoria incrível. De tudo que você deve guardar o seu coração, porque é dele que procede as saídas, as fontes da sua vida, né? Então, uma das coisas que eu noto muito que justamente as pessoas elas se entregam muito fácil, muito rápido. Elas são, às vezes, as meninas muito novas, elas se jogam num relacionamento que não se construiu, que não se conheceu, vive uma paixão, um negócio imediato e mergulha naquilo e se entrega por inteiro e se entrega cegamente, como se diz, né? E você vê que aí quando entra, que é uma furada, que é um relacionamento que não leva em lugar nenhum, você vê assim que depois para você restaurar, né, a queda é rápida, né? Mas para você subir é um negócio muito mais lento, é um processo muito mais lento. As pessoas não se atinam, elas se deixam levar pelo coração. É impressionante como que as pessoas elas ouvem o coração. E elas dão lugar às emoções sem medir as implicações, as consequências de estar sendo levada somente pelas suas emoções. Eu costumo brincar com o jovem, gente, esse negócio de você ficar seguindo o seu coração, só quem pode ficar seguindo o coração é o pulmão, né? Só o pulmão que vai atrás do coração. A gente precisa aprender que nós temos, por exemplo, a importância, igual a doutora está falando, da importância de envolver a família, né, no negócio do ciúme, mas também eu estimulo muito jovem, envolva os seus pais num relacionamento. Está interessado por alguém? Envolva os pais. Os pais podem te ajudar a discernir se aquela é uma pessoa ideal, se aquele relacionamento está bem, se aquele relacionamento é saudável, né? E ouve o conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, como eu, por exemplo, me casei cedo. E se casar cedo tem suas implicações. Uhum. É um casal imaturo. E o que eu passei a fazer, já até para outros conflitos dentro do meu relacionamento com Ângela, foi buscar o conselho de casais maduros. Pessoas mais maduras, que se tornavam referências para nós, e começamos a compartilhar com eles, né? Infelizmente, as pessoas, às vezes, só procuram ajuda quando está tudo a perder, quando já chegou no limite,
quando não dá mais para controlar. E já às vezes chega dizendo assim, não tem mais jeito, acabou. Né? E às vezes a gente hoje tem esse orgulho, né, de achar que o fato da gente procurar uma terapia, um casal, parece que há uma fraqueza isso, parece que isso é uma derrota, que isso e muitas pessoas têm esse orgulho, né, de não procurar. Não, a gente se resolve aqui nós dois, nós somos maduros o suficiente, nós somos adultos, não é os outros que vai nos ajudar. Se a gente não consegue se resolver aqui, é uma outra pessoa. Aí vem todo esse contexto, e aí a gente não consegue salvar o relacionamento. Aí quando quer salvar também já é tarde demais, já desgastou demais, aí quase sempre o outro também já desistiu, né? Que aí é quando a doutora falou que às vezes também a pessoa não se posturou antes, mas chega uma hora que ela também não tem mais força para sustentar aquilo que ela achava que era o certo, né? E aí ela se rende, aí ela já cansa mesmo. Aí quando o ciumento acorda também já é tarde demais, ela já perdeu, que a outra também já não está mais disposta a andar mais 1 centímetro, já não tem mais tolerância a nada, e aí já é tarde demais. É isto. Conheça mais sobre a proposta do Eu Escolhi Esperar, escolhiesperar.com.br. Muito obrigada, Nelson, muito obrigada. Teremos alguns programas sem tabus com o Nelson também, e você vai acompanhar com a gente toda quarta, às 11 da noite, hein? Fica ligado. Você também pode acompanhar esse programa que continua também às quintas-feiras, à meia-noite. Maria de Lourdes, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui de volta com a gente. Que Deus te abençoe. De nada, um grande prazer. E você, ciumento, se cuida. Você só tem a perder com esses ciúmes. É isso aí. Fica a dica para você. Se cuida. Tem jeito para você, como diz a Darlene. Tem jeito para você. Um abraço para você. Por favor, considere tudo que foi dito aqui. Considere que todas essas coisas são ditas pensando no seu bem. Tem jeito para você, mas você precisa decidir. Como eu digo sempre, a história começa aqui, ó, com a gente, não é com o outro. Então vai buscar a tua história, traz de volta a tua dignidade e diz, quer saber de uma coisa? Chega de ser escravo, quero ser livre. Um beijo, amados, e até a semana que vem.